Bruno, teve essa vitória do Mandani lá no Rio de Janeiro, e queria até botar um trechinho em Nova York, perdão, estava o Glauber Braga agora. Só faltava, wishful thinking. E ele falou, entre outras coisas, isso aqui, vamos ver se as pessoas conseguem ler. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald... Muito bom. O discurso dele é impecável. O Trump já se manifestou dizendo ali que lamenta a vitória do Mandani. E o fato é que há uma sensação de que pode ser o começo de uma virada de jogo lá. Ano que vem tem as eleições legislativas nos Estados Unidos, né, de midterm. E, enfim, tem aí um espaço para se achar que há um começo de uma derrota da extrema-direita nos Estados Unidos e, por consequência, também no resto do mundo. O Brasil, inclusive, vai perdendo força o trumpismo. O Eduardo Bolsonaro foi ontem a Mar-a-Lago, que é o resort do Trump, mas está tentando, assim, vender como interlocutor, não é mais. Mas como é que você vê essa vitória de um candidato socialista muçulmano em Nova York, a capital do capitalismo, e o que representa para nós aqui no Brasil também? Olha, Kiko, essa vitória do Mandani leva a gente a várias reflexões, né? Eu acho que uma das melhores reflexões que eu vi hoje foi do Rui Tavares, de quem eu sou muito, muito fã. Quem não conhece Rui Tavares, procure conhecer. Ele é um historiador português, deputado de esquerda. E tem um eu gostei também. Bacana. Ele fala da simplicidade do discurso. Ele fala da simplicidade do discurso. Muito bom, muito bom. Falei. Exatamente. Ele escreveu um artigo para a Folha hoje, né, em que ele fala como a simplicidade, o problema da simplicidade estúpida não é a simplicidade, é a estupidez. O problema da simplicidade de má-fé não é a simplicidade, é a má-fé, é a desinformação. E como o Mandani consegue ser bastante simples no seu discurso, bastante simples nas suas propostas e bastante direto, e assim consegue. Mas eu acho que tem uma camada além, que serve aqui para a gente no Brasil. Não sei se em Portugal, mas aqui no Brasil serve. O Mandani não teve medo ou vergonha de nenhuma das pautas dele. Ele não teve nenhum tipo de cálculo pragmático, que hoje a esquerda brasileira tem muito, ao fazer a campanha dele. Então, ele não quis contemporizar o fato de ser imigrante, ele não quis contemporizar o fato de ser socialista. Quantas pessoas socialistas a gente vê hoje em dia aqui na esquerda não usando esse nome para não perder voto, né? E quantas pautas da esquerda nós não estamos sacrificando nos últimos tempos por conta de uma eventual má repercussão social, né? A gente tem essa indústria das pesquisas agora. Acontece o fato hoje, no dia seguinte você tem uma pesquisa de opinião, que a gente não sabe qual é a metodologia, o quanto vale, e começamos a nos guiar por essa pesquisa de opinião para não perder voto, né? E isso é muito complicado. Eu acho que isso aconteceu muito no massacre do Rio de Janeiro, com a esquerda, com o próprio governo federal. E depois teve um freio de arrumação ontem com o Lula, condenando veementemente o que ele chamou de uma matança, porque de fato é uma matança. Então, há simplicidade, sim, a simplicidade é muito importante, mas também há essa coragem de não ceder 1 centímetro no discurso, né? É isso mesmo, nós somos assim, é isso que a esquerda pensa, é isso que o campo progressista pensa. Lá nos Estados Unidos, né, o progressismo é algo aceito. Se dizer de esquerda é quase um crime, e esse cara se elegeu se dizendo de esquerda. Eu não me lembro, Pedro,
de alguém se elegendo nos Estados Unidos para um cargo tão importante se dizendo de fato de esquerda nos Estados Unidos. O único que a gente tinha era Bernie Sanders, mas que não se elegeu. Ele se elegeu para senador, mas ele não conseguiu nem nas primárias ser candidato a presidente. Então, ele não é nenhum cargo executivo, né? Eu não me lembro disso acontecer, então isso é uma lição muito importante para a gente. E muçulmano, hein, Bruno? Ele fala dele como muçulmano também. Nos Estados Unidos só teve um caso antes. Sim, exatamente. É muito corajoso, né? Ele é muito, assim, desabrido e oferece uma alternativa, não a tentativa de conciliar o trumpismo, jogando fora o trumpismo, se colocando no lugar disso, né? Acho que é um recado importante mesmo. Você tem razão. E o Lula, quando fala ontem em matança, ele está estabelecendo uma diferença com os caras também. Nós não vamos, né, estar de acordo com esse tipo de atitude, porque isso é matança, isso é chacina, né? Assim que se combate a bandidagem. É isso também? É isso. Foi muito triste no começo, Kiko. Acho que ontem a gente teve um sopro de respiro com aquela manifestação do Lula. Por quê? No primeiro dia da chacina, as imagens chocaram muito, né? Os corpos ali sendo empilhados. Na verdade, no final do primeiro dia, né? Já era o segundo dia, mas ainda estavam ali contabilizando. A imprensa deu aquelas imagens, mas a partir daí começaram a sair as pesquisas de opinião e todo mundo se alinhou no sentido de que precisa combater o crime organizado, partindo do pressuposto que aqueles números, que aqueles corpos que eram referidos como números eram criminosos ou narcoterroristas, e esse é um outro ponto que a gente pode discutir outra hora. E a imprensa inteira se alinhou, e o governo federal se alinhou ao governo estadual. E isso foi bastante preocupante, né? Nós que defendemos os direitos humanos, nós que estamos nessa luta, e digo nós porque eu fiz a minha carreira em direito criminal e de militância dentro do IBCCRIM, e o IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, foi fundado depois do massacre do Carandiru. Nós nos sentimos ali sozinhos. Pô, será que a gente vai ficar aqui sozinho de novo, falando? Né? Será que a gente não vai ter força, nem a imprensa, não tem um pedaço da imprensa que vai mostrar isso? Né? E aí eu acho que a coisa começou a decantar um pouco. Né? E hoje as coisas são muito diferentes, porque na época do Carandiru, eu vi até umas pesquisas de opinião da época, houve uma divisão, mas a maioria condenava. E se a gente lembrar, o secretário de Segurança Pública caiu na época. Ele caiu na semana seguinte ao massacre do Carandiru. Nesse caso, o secretário de Segurança Pública deu uma coletiva, enfim, hedionda o que ele diz ali, né? E hoje já está sendo sondado para ser o substituto do Cláudio Castro no governo do estado do Rio de Janeiro, por conta das atrocidades dele. Então, há uma mudança grande de paradigma, é muito triste, porque 30 anos depois, a gente sente que a gente falhou, né? A gente não conseguiu avançar para não se repetir um Carandiru. O IBCCRIM é uma instituição que nasceu depois do Carandiru, mas tem uma outra instituição que foi muito mais, teve muito mais sucesso do que o IBCCRIM, que também surgiu depois do Carandiru, que foi o primeiro comando da capital. E esse tipo de chacina só serve para isso, só serve para fortalecer o crime organizado, por incrível que pareça, né? Isso faz com que eles consigam arregimentar muito mais pessoas, consigam arregimentar muito mais soldados, porque essas pessoas são soldadas, têm uma mentalidade de guerreiro. Né? Quem pega um fuzil na mão e vai trocar tiro com outra facção criminosa não é alguém comum, é alguém que tem uma audácia que nenhum de nós teríamos. Nenhum de nós teríamos. Né? É alguém que, se tivesse em uma outra posição, que se tivesse com alguma outra oportunidade, que se tivesse nascido num bom berço, com essa audácia, com esse tipo de pensamento, talvez fosse um CEO de empresa. Talvez fosse alguém que chegasse a altas posições. Né? E agora, com esse tipo de matança, você vai arregimentar mais gente, você vai encorajar mais gente, por incrível que pareça. Né? E as organizações criminosas vão se organizar mais ainda para dizer, tá vendo? O Estado odeia a gente. O Estado vem aqui e mata todo mundo. Porque é impossível que entre essas 120 pessoas, tirando os 4 policiais, que todos sejam criminosos. É impossível. É impossível. Seria
uma taxa de acerto basicamente estatisticamente impossível, né? Considerando a polícia do Rio de Janeiro, que mata inocente pra caramba, né? Então teria que ter tido uma luz divina que eles não erraram um tiro e só acertaram pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. E é claro que você não consegue fazer isso. É claro que você não tem como. Então, é uma matança discriminada, é uma coisa muito grave, e eu acho que cabe também ao campo progressista discutir isso e não fazer coro a um punitivismo, um punitivismo grosseiro e burro, porque é burro. Eu acho que aqui não é só uma questão de direitos humanos. Eu faço o seguinte raciocínio aqui com os nossos ouvintes. Se essa operação ela tivesse eficácia, se ela tivesse uma eficácia, fala assim, não, isso vai desmantelar o Comando Vermelho ali naquele morro, isso vai tirar as lideranças, isso vai diminuir a lucratividade, isso vai ser um baque para essa organização criminosa, ainda assim, nós, dos direitos humanos, diríamos, tudo bem, mas a gente não pode fazer isso à custa de vidas inocentes. Isso está na ética, isso está numa ética kantiana. O problema aqui, Pedro, é que nem tem essa primeira parte. Não vai desmantelar nada. Não vai acontecer nada com o Comando Vermelho. Não vai acontecer nada com o tráfico de drogas ali da região. Não vai acontecer nada com a submissão daquela população a organizações milícias armadas. Seja o Comando Vermelho, que vai se reestruturar, seja os amigos dos amigos que vão tomar o morro, seja a milícia que vai comandar o morro e continuar fazendo a mesma coisa, cobrando gás mais caro, cobrando internet mais caro, não deixando qualquer tipo de infraestrutura entrar lá que não seja controlada por essas milícias armadas, seja do tráfico, seja da polícia. Então, é algo que é bastante chocante para a gente. Né? A gente não está nem no campo dos direitos humanos ainda, a gente está no campo da burrice, a gente está no campo da má-fé, a gente está no campo da limitação intelectual de entender que matar discriminadamente um monte de pessoas não vai resolver 1 centímetro do problema da segurança pública e, pior, tem a possibilidade de agravar, como aconteceu no Carandiru e como aconteceu em vários outros episódios.